Hoje eu quero compartilhar uma palavra. Semana passada o pastor Léo falou sobre maturidade. E ele falou sobre os 3 princípios da maturidade, naquilo que eu falo, nas minhas atitudes e na perseverança. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, trazendo sobre identidade, caminho para a maturidade. Quando nós reconhecemos, entendemos e ativamos a nossa identidade, nós conseguimos amadurecer espiritualmente. Amém? Quantos querem receber essa palavra nessa manhã? E sabe, querido, hoje nós vivemos uma das maiores crises de identidade da história humana. E a crise de identidade, queridos, ela é a maior crise que uma pessoa, um ser humano pode enfrentar. Hoje nós vivemos uma crise de identidade cultural. Vivemos num mundo globalizado, onde hoje já as pessoas transitam de um lado para o outro. Eu lembro que quando eu estive em Londres, né, eu pensei que eu fosse chegar lá e encontrar muito inglês, aqueles caras todos. E na verdade eu encontrei aqueles hindus, com aqueles turbantes em áreas de chefia, tanto na imigração. E eu comecei a achar aquilo um pouco estranho, e eu comecei a ver que existe aí uma mescla, as pessoas estão se movendo. Hoje você vai em algum lugar de uma língua diferente, apenas com o seu iPod você pode ouvir o que a pessoa está dizendo. Isso vai crescer cada vez mais. Então é uma crise de identidade cultural. Mas uma das crises que tem afetado a nossa família, a igreja e as famílias tradicionais, é essa crise chamada crise de identidade de gênero. Onde estão questionando o papel tradicional da família, o papel do homem e da mulher na sociedade. E sabe, queridos, a nossa missão como pais, você como mãe, você como pai, é fortalecer a identidade sexual dos nossos filhos. Os pais precisam mostrar para o filho o que é ser homem. As mães e os pais precisam mostrar para suas filhas o que realmente é ser mulher. E a bênção que é você ter a identidade que Deus criou. Nós temos que, como igreja, cancelar essa mentira e fortalecer a base da família, que é homem e mulher, para se casarem, procriarem e ser uma bênção para Deus. Amém? Quantos querem? Então, vamos para a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia, você abre no Salmo 139. Como eu vou falar alguns versículos, eu também vou projetar alguns deles para que facilite para nós, mas é importante você também ter a Bíblia, como nós temos aprendido, porque aí eu consigo também entender o que Deus quer falar com você. Quantos aqui estão prontos para ouvir a palavra de Deus? E o Salmo 139... do versículo 13 em diante, nós vamos ler o Salmo 139, versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível numerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que grãos de areia. E quando eu acordo, tu estás comigo. Amém? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Pai querido, eu quero entregar a palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Deus. Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra possa ser vida em nossas vidas. Nós queremos ser transformados, Pai. Nós queremos escutar a Tua voz. Então tira agora toda a distração, toda a preocupação, todo e qualquer impedimento que possa haver
qualquer argumento, todo sofisma, nós queremos cancelar e levar nosso pensamento cativo à tua obediência. Fala conosco e nós agora abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a tua santa palavra. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Glória a Deus, queridos. O Salmo 139 é maravilhoso, sim ou não? É lindo. É um salmo que nos revela a profundidade e o cuidado divino de Deus, desde a nossa formação, desde o ventre. Diz a palavra que desde antes da fundação do mundo, Deus sonhou e planejou e te formou e te criou para esse momento. Deus te fez único. E não existe ninguém igual a você em todo esse universo. Você é único. Cada um de nós possui um DNA espiritual que carrega vocação, propósito e destino. Amém? Você foi criado, você tem um propósito, você tem uma vocação e você tem um destino. E Deus planejou. E dentro de nós, dentro de mim, de você, existem sonhos, planos, dons, habilidades que Deus intenciona que sejam manifestados, que sejam manifestos, que venham a resplandecer. Deus quer que isso que está dentro de você, que Ele colocou, que talvez você não entenda muito, não saiba, Deus quer que isso venha à luz. Ele quer que isso seja manifesto. Em Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O dia que os filhos de Deus serão revelados. E sabe, amados, muitos não alcançamos o nosso verdadeiro potencial, deixando sonhos, talentos esquecidos. Simplesmente como aquele servo, naquela parábola dos talentos, onde Jesus deu 5 para um, 2 para um e deu 1 para aquele homem. E aquele homem que recebeu um talento, ele se sentia inseguro, teve medo, não sabia o que fazer, ele foi e enterrou aquele talento. Simplesmente esqueceu. E quando o Senhor voltou, ele olhou para ele e disse: servo mau e negligente. Você não conseguiu ser fiel no pouco. Pegou aquele talento e deu para aquele que tinha 5. Então eu entendo que se eu não uso o que Deus tem me dado, alguém vai herdar, alguém vai receber. É por isso que nós temos que usar o que Deus te deu. Amém? Diz aí para a pessoa que está ao teu lado: usa o que Deus te deu, senão você vai perder. E sabe, queridos, muitos de nós simplesmente enterramos os talentos. O Billy Graham certa vez disse que o lugar mais rico da terra não é o depósito de diamante na África, ou o depósito de ouro nos Estados Unidos, lá no Fort Knox. Sabe onde é? Quer saber? Quantos querem saber? Se você atravessar a rua aqui, na 102 com a 25, naquele cemitério, esse é o lugar mais rico da terra. Sabe por quê? O cemitério, porque ali estão enterrados sonhos, prédios que nunca serão edificados, músicas que nunca serão cantadas, livros que nunca serão escritos, sonhos que nunca serão vividos. Túmulos cheios de potenciais não aproveitados, enterrados, porque simplesmente não entenderam a sua identidade, não entenderam o propósito. Mas também você vai encontrar, se você for a Jerusalém, o túmulo do rei Davi, que diz ali: esse cumpriu o propósito de Deus na sua geração, amém? E eu quero dizer que você vai cumprir o propósito de Deus na sua geração, porque Ele te escolheu, e Ele te deu vocação, Ele te deu dons, e isso vai sair à luz em nome de Jesus. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Então, amados, nós precisamos ativar a nossa identidade. A identidade precisa de ativação. E ativação são as coisas que você carrega, que precisam acordar, precisam florescer, precisam despertar. Por isso que
O apóstolo Paulo lá em Efésios disse: desperta tu que dormes, Cristo te resplandecerá. Eles estavam dormindo, significa não dormindo fisicamente, mas dormindo espiritualmente. Da mesma forma, Isaías 60 diz: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está chegando sobre ti. E eu quero te dizer, amados, desperta, igreja, acorda, diz aí para o teu irmão: desperta, querido. Nós temos que despertar, acordar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Simplesmente acorde o dom de Deus que está em ti. Como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não despreze o dom de Deus. Desperta esse dom de Deus que está em você por imposição de mãos. Você recebeu, então desperta. E nós vamos ter clareza da nossa identidade em Deus. A nossa identidade está em Deus. E quando eu entendo, e quando eu recebo, eu ativo a minha identidade, nós saberemos o que fazer. Quando eu entendo e recebo a minha identidade em Deus, eu também vou saber o que não fazer. Você quer saber o que fazer? 3 pessoas querem saber. Você quer saber o que não fazer? Esse é o segredo, identidade. A Bíblia diz que existe o tempo certo, a maneira certa, momento certo e a decisão certa para cada situação. Não é tremendo isso? Você saber atuar em cada situação para que você não entre em problemas, não entre em armadilhas. Esse é o segredo da sabedoria. E isso vem com a nossa identidade. Sabe, queridos, nós aqui do presbitério, pastor Léo, pastor Nelton, nós nos reunimos toda semana. E um dos pactos que nós temos é que nós não viveremos como comunidade no que achamos, do que pensamos, mas nós viveremos pela palavra, pelas sagradas escrituras e pela vontade de Deus. Esse é o nosso pacto. Você não vai ouvir eu dizendo aqui o que eu penso, o que eu acho, mas o que a palavra de Deus fala. Esse é o nosso pacto para essa comunidade, para as nossas vidas, em nome de Jesus. E a nossa verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade, só pode ser revelada em Deus. Em 2 Coríntios 3,18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Diga assim, transformados. E aí nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, identidade, ela não é conquistada, ela não é tomada, ela é refletida à medida que nós contemplamos a Deus. Ela é refletida à medida que nós contemplamos a Cristo. Não é tremendo? Então, assim, contemplação igual a transformação, igual a revelação. Vamos juntos. Contemplação igual a transformação, igual a revelação. Mais uma vez, vocês. São igual a revelação. Quando eu contemplo ao Senhor, eu sou transformado. Eu começo a ver as áreas, porque a luz tudo revela. E se andarmos na luz como Ele está na luz, nós vamos poder ver, nós vamos poder enxergar aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração, em cada um de nós. E aí vem a transformação. Eu começo a atuar diferente, eu começo a querer mais de Deus, eu começo a ter mais fome e sede pelas coisas espirituais, começo a matar minha carne, e aí acontece o milagre. As pessoas que estão ao seu redor começam a notar que existe algo diferente. Sabe como Moisés, quando descia do monte, resplandecia? Você começa a resplandecer. As pessoas começam a olhar, e quando elas estão cansadas, frustradas, desesperadas, elas veem a luz do Senhor e elas começam a desejar o que você tem. E aí você vai revelar o Senhor. Quantos querem ser essa bênção nessa geração? Então, amados, o Dr. Myles Morrow,
naquele livro, O Poder da Visão, ele disse que os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu. Vou repetir. Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por quê. Por que que as pessoas andam tão ansiosas buscando coisas? Porque elas não descobriram ainda o porquê elas estão aqui. E elas vão buscando e vão experimentando. Só que no final do caminho elas entendem que não valeu de nada. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira unção, a verdadeira bênção é justamente fazer aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que Deus sonhou e planejou, como nós lemos lá no Salmo, desde o seu nascimento. Todos os teus dias já foram escritos. Deus conhece cada detalhe, tudo que você passou, tudo que você sofreu, as coisas, onde você nasceu, quem são seus pais, até a cor do quarto onde você dormia, e tudo que ainda vai acontecer com você, até o dia que nós vamos ser levados para a glória. Amém? Glória a Deus. E sabe, amados, o ministério de Jesus foi fundamentado na identidade. Amém? Jesus, o ministério dele foi fundamentado na sua identidade. Em João 8,14, Jesus estava sendo questionado, porque ele veio da Galileia e ele estava acusando, não vem nada bom da Galileia não vai vir nada bom. E ele estava ali falando com aqueles escribas, fariseus, com os discípulos, e ele diz assim em João 8,14, e Jesus respondeu e disse-lhes, ainda que eu testemunhe de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Eu sei de onde vim e para onde eu vou. E a minha pergunta é, como saber se eu estou vivendo a minha verdadeira identidade, ou um falso eu, ou um falso Marcos? Como saber que eu estou podendo viver a minha verdadeira identidade? É simples. Quando eu sei de onde vim e para onde eu vou. De onde eu vim e para onde eu vou. E a nossa identidade nasce dessa consciência da nossa origem e do nosso destino. Quando nós estivemos lá em Orlando no ministério, fizemos um seminário lá com o Paulo Borges Júnior. Quanto conhece o Paulo Borges? É um homem de Deus. E uma das primeiras coisas que ele falou lá, ele olhou para nós assim e falou, nós não vamos para o céu. Você não vai para o céu, você não está indo para o céu, ele disse assim. Na verdade ele disse, você não está indo para o céu. Nós vamos voltar para casa. Amém? Você não está indo para o céu, mas nós vamos voltar para casa. Essa é a verdade. E por isso que nós temos que entender que nós não somos terrenos tentando ser espiritual. Você é filho de Deus redescobrindo a sua origem celestial. É para lá, você está aqui para descobrir a sua origem, porque Jesus diz que Ele foi para lá preparar morada. Então nós estamos indo para casa. No momento certo, nós vamos chegar na eternidade, da onde nós viemos e para onde nós estamos voltando, na presença de Deus. Quantos querem estar na presença de Deus? Mas é aqui que nós vamos decidir onde nós vamos passar a eternidade. E sabe, amados, eu lembro do José Medeiros. Quem lembra do José Medeiros? Uma benção. E toda vez que o José Medeiros chegava na cozinha, do Cusinarte, ele cantava aquela canção do Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. E o Medeiros foi para o céu. Amém? Ele está lá na glória, nos esperando. Todos nós temos um dia, temos uma hora, mas nós vamos morar no céu. É a nossa casa, o lugar onde Deus está preparando, lugar para receber a família de Deus. Não é tremendo isso, queridos? Sabe, o Pai deixou cartas de amor. E quando você lê essas cartas de amor,
tudo isso para nos lembrar disso, da nossa origem e do nosso destino. E ele diz cada coisa linda, ele diz que os meus pensamentos ao teu respeito são pensamentos de paz. Ele diz que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo já fez. Ele já fez tudo o que ele podia fazer. E todas as promessas de Cristo, que está em Cristo Jesus, nele o sim e um amém. Ele já nos abençoou. E essas cartas de amor nos mostram a nossa origem, a nossa identidade, nos mostra realmente quem é o nosso Pai, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele te ama. Com muito amor, diz aí para a pessoa que está do teu lado, Deus te ama muito. Mais do que você possa pensar ou imaginar. Sabe, queridos, essas cartas de amor do Pai para mim e para você, e eu preciso conhecer cada vez mais, para que a minha identidade possa ser ativada. E eu quero trazer algumas coisas práticas para você nessa manhã, como nós vamos ativar a nossa identidade. Talvez você chegou aqui e ainda você não sabe, quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que Deus espera de mim nessa nova estação? Muitos de vocês estão experimentando uma nova estação, vieram do Brasil, outros estão mudando, outros estão buscando uma forma de se readaptar. Mas eu quero te dizer que Deus sabe exatamente o que Ele espera de você. Talvez você chegou aqui e você precisa tomar uma decisão. Talvez você está aqui e você precisa realmente entender o que Deus espera de mim. E eu quero te dizer que Ele quer responder. E Ele já respondeu. Amém? Então, primeiro nós recebemos a identidade de filhos de Deus através do Espírito de adoção. Em Efésios 1:5 diz assim, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos adotou. Nós somos filhos de Deus. E depois nós entendemos que nós fomos criados para ter a identidade de servos de Deus. Assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E ele disse, aquele que quer ser primeiro, seja servo de todos. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Então Jesus deixou o exemplo, inclusive na noite antes de ser traído, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse, assim como eu fiz para vocês, façam para os seus irmãos. Então, nós temos essa identidade de filhos, mas também temos a identidade de servos de Deus. Mas agora, Ele nos chama para um novo nível. Um nível maior. Ele nos chama para um relacionamento mais íntimo, convidando a mim e a você para ser seus amigos. Quantos querem ser amigos de Deus? Olha o que dizem em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado, que? Amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus disse, tudo o que ouvi do meu Pai, eu os revelei. E sabe por quê, amados? Isso mostra que amigos não vivem no raso, no superficial, mas conhecem os segredos do coração do Pai. Conhece os segredos do coração de Deus. Em Romanos 5:10 diz assim, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Amigos de Deus. Que tremenda bênção. Filhos, servos, e agora Deus nos chama a um relacionamento mais próximo de intimidade como amigos de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? Então diz aí para a pessoa, fala assim, Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser teu amigo. Não é maravilhoso? Saber que Deus não é aquele Deus que está lá sentado, simplesmente esperando uma oportunidade para te disciplinar,
ou para te corrigir. Ele está olhando e fala assim, eu quero ter intimidade com você. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei contigo e você comigo. Não tem coisa melhor do que uma mesa, sim ou não? Comunhão, a gente sentar, compartilhar o pão, é uma alegria. E a gente só faz isso com amigos, sim ou não? Onde a gente se senta, onde a gente relaxa, onde a gente está à vontade. E Jesus quer ter esse relacionamento conosco. O amigo é alguém que nós compartilhamos amor, confiança, intimidade e transparência. E Deus nos convida para experimentar esse nível de proximidade e amizade. Mas tem um problema. O problema é que se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos poder nos achar tão envolvidos, tão ocupados em atividades para Deus, que a gente acaba se esquecendo dele. Começamos a querer fazer coisas para Deus, para que talvez eu mereça que Deus preste atenção. Olha o que eu estou fazendo, eu estou servindo, eu estou aqui, eu estou ali. E começamos a ficar tão envolvidos em atividades que a gente esquece a melhor parte. Da mesma maneira como Marta e Maria. Maria, quando viu a oportunidade de sentar aos pés do Senhor e ouvir Ele falar e ter intimidade com Ele, Marta estava lá toda afanada, preocupada, ansiosa, querendo fazer coisas para agradar a Deus. E ela foi reclamar e Jesus disse, Marta, Marta, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. E às vezes a gente está como Martas. Querendo fazer coisas para Deus, e identidade, amados, não é o que nós fazemos para Deus, é o que Ele fez por mim e por você. Ele pagou o preço, Ele morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Não é o que eu faço para Deus. Por isso que muitas pessoas estão cansadas. Você vai nos ministérios e conversa com pastores, às vezes estão burnout, estão cansados, exaustos. Pessoas que estão cansadas porque elas estão querendo fazer coisas para Deus. E aí acabam se queimando, se cansando, se frustrando. E Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu? Então, amado, o Evangelho é isso. O Evangelho é relacionamento, não é desempenho, não é o quanto você vai desempenhar e fazer e ser o melhor, não, mas é relacionamento com Deus. Não é desempenho, é relacionamento. E sabe, relacionamento. E aí Jesus fala assim, vem a mim, eu vou aliviar você. Eu não vou colocar carga, eu não vou colocar coisas para você fazer. Eu quero um relacionamento com você. Eu quero um relacionamento. Os judeus, eles tinham 10 mandamentos. E aí eles acharam que era um pouco. Aí foram acrescentando, até chegar em 678. Quem na real consciência vai conseguir cumprir 678 mandamentos, ou tarefas, ou coisas? As pessoas estavam cansadas, ninguém queria fazer nada. Era tudo de aparência. E na verdade o Evangelho é relacionamento com Deus. É graça, é favor, é amor, é tranquilidade. É você poder vir para a igreja e saber que você é mais importante do que aquilo que você vai fazer. Que o teu coração é muito mais importante daquilo que você pode dar. Você é especial, Deus te ama e Ele quer te abençoar. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Você é filho de Deus. E eu me emociono por isso. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente cansada. Quando eu vou nessas reuniões de pastores, eu fico até triste, falo, meu Deus, como é que eu vou ajudar? Porque as pessoas estão cansadas de religião. E o pastor Léo, ele tem falado muito em contemplar. Desde que ele chegou aqui, fazem 8 meses, ele tem batido na mesma tecla. Vamos contemplar, vamos amar ao Senhor de todo o coração, vamos buscar. E tem sido uma bênção, sim ou não?
tem levado a igreja para um outro nível de mais leveza, de mais alegria. Eu sinto que o ambiente nosso ele está frutificando, existe uma alegria e tem sido uma bênção. O Léo, eu sou 35 anos mais velho que ele. Tenho quase 20 anos de pastorado. Ele está há 8, servindo lá com o Ministério de Isascope, e agora 8 meses com a gente. Mas eu tenho aprendido muito com esse jovem. Ele tem sido uma bênção. Por quê? Porque ele tem falado o seguinte: gente, vamos contemplar, vamos amar, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, e todas as demais coisas vão se encaixar. As pessoas vão começar a ter maturidade, e essa maturidade vai trazer leveza, vai trazer amor entre nós, vai trazer respeito, vai trazer unção. Eu quero a unção de Deus sobre nós. Eu sei que muitos de nós estão cansados de religião. Eu sei que você está aqui porque você quer mais de Deus. E eu sinto a paixão no coração de cada um, de muitos de vocês. E esse é o momento que Deus tem nos levado. Tem nos levado. E Ele tem pregado. A palavra pregação é pregar, martelar. Prego, 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 prego. Por quê? Porque dessa maneira nós vamos levar a igreja a realmente viver pela palavra, não pelo que nós achamos, e viver a contemplação do Senhor. Quantos querem contemplar o Senhor? Então, amados, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, chamados para andar com Ele, e Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu melhor amigo. Eu não sei se você entendeu, eu vou falar de novo, tá? Sentindo que vocês estão um pouco assim, pensando, será que isso é verdade? Ele quer ser o seu melhor amigo. Alguém me ajuda aí, dá um glória a Deus, um amém, algo. Ele quer ser o seu melhor amigo. Eu lembro que nos anos 80, quando me converti, tinha uma canção, que hoje eu estou inspirado para cantar, então você tenha paciência comigo. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Diz aí para a pessoa do teu lado, você pode confiar. Eu vou até falar com a Gleiciane. Gleiciane, eu acho que eu vou me candidatar para o vocal aqui do Ministério de Louvor, sim ou não? Estou brincando, querido. A minha função aqui é pregar a palavra e fazer discipulado, amém? É isso, para isso que Deus me chamou. Tem aí pessoas que são uma bênção nesse ministério. A gente tem sido muito abençoado. Quantos aqui têm sido abençoados pelo Ministério de Louvor? Tem sido uma bênção esses irmãos aí, cheios de dons, de talentos, não é verdade? Amém? Agora, deixa eu te dizer, e eu quero começar a concluir por causa do tempo, tá? Infelizmente não existe uma fórmula para se tornar amigo de Deus. Não existe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não. Não existe uma fórmula. Ser amigo de Deus é uma questão de maturidade. Maturidade. Em Hebreus 5:12 diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, ou servir, ou ensinar, ainda precisais de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, eu não vou dar a picanha para um bebê, sim ou não? A não ser que tem mãe que faça isso, eu acho que não, né? Bebê precisa do quê? Leitinho. Coisas fáceis de digerir. Então, o que ele está dizendo assim, que o alimento sólido são para os maduros. Para aqueles que têm a sua faculdade exercitada, não somente para discernir o bem, mas também o mal. Foi aquilo que eu disse desde o início. Saber o tempo certo, a maneira certa, a forma certa, tendo a minha identidade, saber o que é certo, fazer o que é certo e saber o que não fazer. O nosso relacionamento com Deus deve amadurecer. E existem 3 níveis que eu quero falar com vocês.
O primeiro nível de madurez ou maturidade está lá em 1 João 2,12. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, amém? Agora deixa eu dizer, aqui não é idade cronológica. Tem muita gente que está há muito tempo na igreja, mas ainda continua sendo filhinho. Então não é maturidade espiritual. Ele está dizendo, filhinhos, glória a Deus, seu pecado já foi perdoado. Então o filhinho ele já sabe que já não existe acusação, já não tem condenação. Em Cristo eu sou nova criatura, Ele morreu pelos meus pecados e em nome de Jesus eu vou para casa, eu vou para o céu. Esses são os filhinhos, amém? Esse é o primeiro nível. O segundo nível, em 1 João 2,14, diz assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês, a palavra de Deus permanece. E vocês venceram Os jovens já vão para o segundo nível. Eles já entendem a batalha espiritual. Eles já entendem que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Ele sabe, Tiago 4:7 diz assim, sujeite-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Então eles já entendem o que é a batalha. Se candidatam lá com o Raul e a Jenny para o Ministério de Intercessão, são jovens. Estão lá batalhando e nós sabemos que aqui nós vamos orar para que o reino de Deus se estabeleça. E o terceiro nível, que esse é o que todos nós devemos chegar. 1 João 2,14 diz assim, 1 João 2,13a. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Conhecem a Cristo. E a palavra conhecem aqui é traduzida do verbo gnosco, que significa conhecimento íntimo, vivido, relacional. Quando João diz assim, pais, vocês conhecem a Cristo, o que ele está dizendo, ele está reconhecendo que essas pessoas têm um conhecimento maduro e profundo de Jesus. Não apenas de ouvir falar, mas de conhecer, de experimentar, de viver com Ele. Ele está reconhecendo que essas pessoas têm esse relacionamento, baseado em experiência vivida, relacionamento e fidelidade ao longo do tempo. Permanecem fiéis, buscando em conhecer mais e mais e mais e mais. E sabe, queridos, o objetivo do ministério é formar pais. O sucesso de um ministério, de uma igreja, não é ter um monte de filhinhos. Um monte de filhinhos que muitas vezes vêm, lógico, por um evangelho de necessidade, para receber algo, para ser curado. Amém, é até bom começar assim, todos nós começamos de alguma maneira. Nós viemos pelo evangelho porque ou estávamos em crise, ou nosso casamento estava em crise, ou estava com um problema. Mas o evangelho de necessidade dá para começar, mas eu tenho que sair daí e começar a querer crescer e amadurecer. E o sucesso da igreja é formar pais. Pessoas que conheçam profundamente Cristo Jesus. E tenham um relacionamento, porque quanto mais pessoas, olha só que lindo, quanto mais pessoas tiverem esse relacionamento, de proximidade, de amizade com o Senhor, mais a bênção de Deus vai fluir e mais a gente vai saber realmente o que fazer. Não vamos ficar como crianças de um lado para o outro, mas vamos poder agradar ao Senhor. Agora olha só, Jesus, ele caminhou 3 anos com 12 homens. Mas somente mais tarde, depois de 3 anos caminhando com eles, ele começa a chamá-los de amigos. Em João 15:14 diz assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu... Você pode ler bem alto isso, por favor? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Você que é maduro,
e conhece a palavra, qual foi a última ordem de Jesus antes de ser assunto aos céus? Quem sabe? Quem sabe? Está bem assim, baixinho. Fala com fé, vai. Vamos lá, a que a Jane falou aqui. Mateus 28, 18. E nós lemos aqui todo final de culto, sim ou não? Jesus chegou assim e falou assim, olha, tudo que eu ensinei até agora, tudo que vocês viram até agora, tudo que vocês aprenderam, eu quero deixar um mandamento. E nesse mandamento vai se resumir tudo que nós aprendemos. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Essa foi a última ordem de Jesus antes de ser assunto aos céus. Amém? E o que ele está dizendo, como foi a última? Por exemplo, eu vou embora, então eu quero deixar um recado para você, eu vou deixar o mais importante, sim ou não? E esse é a base do Evangelho. Ser discípulo e fazer discípulo. E por que fazer discípulo? Porque é tão importante o discipulado. Porque o discipulado é a quimioterapia ou o remédio contra a lepra, contra o câncer chamado pecado. É através do discipulado que essa doença vai ser extirpada da vida do cristão, é através do discipulado, fazendo discípulo e sendo discípulo, amém? Essa é a medicina. Ah, pastor, mas eu não levo jeito, eu não sei. Não, Deus não está pedindo para você ser um teólogo renomado, para você ser um filósofo ou algo assim. Deus está chamando para você ser testemunha. Discipulado é ser testemunha, é compartilhar a vida. É poder andar a segunda milha, é poder estar juntos, porque a Bíblia diz, ai daquele que estiver só. Isso é o discipulado. E sabe, eu quero agradecer muito a Deus, porque na minha vida, eu tive alguns discipuladores, pessoas que caminharam comigo. Quando me converti, eu tive o pastor Geazi Ferreiro, lá em São Paulo, durante 3 anos. Ele investiu forte na minha vida, eu decepcionei ele bastante, porque eu era meia casca dura. Mas ele não desistiu. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiquei há pelo menos uns 5 anos aqui, meio sem... Nessa época não tinha brasileiro aqui, era muito pouco. E eu ficava procurando uma igreja que parecesse com a minha igreja lá de São Paulo. Eu não encontrava, eu encontrava a igreja americana, a igreja cubana, e eu fiquei rodando. Até que, no ano de 1999, eu conheci o pai do Stefan, Medina, que hoje está na glória do Senhor. E o Medina... A simplicidade dele, o amor que ele tinha pelo Senhor, começou a me constranger. Ele era recém-convertido. Eu falava, nossa, esse cara é apaixonado por Deus. E aí nós conhecemos o pastor Júnior. E o pastor Júnior começou a me discipular. E as pessoas falam, nossa, como ele pega duro com você. Mas sabe que foi bom? Não sei se você conhece aquele filme Os 4 Fantásticos. Tem um lá que chama A Coisa. Já viu? Que é todo cheio de crosta. Eu era essa coisa. Eu tinha mais pedra, mais crosta. Então, se fosse alguém que fosse pegar suave comigo, não ia dar certo. E glória a Deus por isso. Eu glorifico a vida dessas pessoas, desses homens de Deus. O pastor Júnior está lá no Brasil, sendo tratado, sendo processado lá com Deus. E eu oro por ele para que eu sei que Deus vai concluir a obra e vai aperfeiçoar a obra na vida dele. Em nome de Jesus. E eu queria reconhecer isso diante de Deus, porque na verdade foi muito importante para mim, no meu caráter, na minha família. E hoje eu tenho caminhado com alguns homens aqui. A gente tem o discipulado mútuo hoje. A gente não tem mais um discipulado 1 a 1, como a gente fazia antes. Hoje é mútuo, 2, 3, 4. E eu tenho caminhado com o Nelton. A gente se reúne toda semana com o pastor Léo. E ali a gente, ferro com ferro, faísquinha, para cá, para lá. E vamos lá, e vamos caminhar. Isso tem sido benção. Tem o Raul, tem o Tarcísio, o Fred, que é discípulo, outros irmãos, José Carlos, que eu estou sempre. Então, esse ambiente,
de se ajudar, de abrir a vida, de compartilhar as nossas lutas, as nossas bênçãos, de as pessoas poderem ver os pontos cegos e poder nos ajudar, dizer, eu vou te ajudar, eu vou orar. Glória a Deus, vai haver crescimento e vai haver maturidade em nome de Jesus. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, não fique sozinho, meu irmão. Não caminhe só. Então, eu quero começar a concluir essa mensagem, algumas aplicações práticas, tá bem? Amém? A primeira coisa, viva o seu propósito e descubra o que você nasceu para fazer. Vou repetir, viva o seu propósito e descubra o que você nasceu para fazer. Você nasceu para algo específico. Isso chama vocação. Repita comigo, vocação. E essa vocação se manifesta quando o trabalho que você faz corresponde ao propósito para o qual você foi criado. Tem um exemplo aqui muito lindo. Rosa e Tarso. Cadê a Rosinha e o Tarso? Está aqui, olha lá, eles lá. Olha esse casal. Eu lembro que nós tivemos aqui uma semana de doação. Estou falando anos atrás, tá? E Rosinha não podia ter filho. E ela queria ter filho. E eu lembro que a gente estava cantando uma canção, um louvor, não sei nem se estava uma pessoa ministrando aqui, mas a gente estava nesse momento, não estava? Era ela mesma. Ela mesma. E ela gritava assim, louvando, Senhor, dá-me filho, senão eu morro. Lembra desse louvor? E ela clamou, e nós oramos, e glória a Deus. E a Rosinha foi para o Brasil. Chegando no Brasil, uma família procurou a Rosinha. E disse assim, olha, eu tenho uma menina, não tenho condição de criar e quero que você adote. E ela adotou essa criança, que é a Rafaela. Sim ou não? Se eu errar nas datas aqui, eu sou muito ruim de data, de tempo, mas eu vou falar resumido. E ela adotou essa criança. Só que ela não só adotou essa criança, como você sabe como é a Rosinha, né? Ela já vai entrando nos lugares, já foi no orfanato, já começou a se relacionar com outros grupos, começou a ajudar os orfanatos, começou a ver como que o negócio funciona, e ela começou a aprender, e Deus foi dando para ela graça, e ela foi ajudando outras famílias a adotar. Passado um tempo, outra família procurou ela, e ela adotou outra criança, e aí eles já estavam com 2 crianças no Brasil, aí vieram para os Estados Unidos. E ela abriu uma ONG e começou a fazer isso, ajudar outros pais a adotarem, e começou a crescer, começou a ajudar lá na África com o ministério lá, e aquele monte de criança que todos nós aqui adotamos alguns, e aí outra família procurou ela e disse assim, eu não posso, o governo, ela foi foster, se eu não me engano, foster, né? E aí ficou com aquela criança, trouxe o bebê, aquele era bebezinho, o Emanuel. E aí nós oramos na vida do Emanuel aqui, falando assim, esse é seu, nós clamamos, porque a história da família era bem triste. E passado um tempo, o governo deu essa criança de adoção para a Rosinha. Que tremenda bênção, amém? E hoje a Rosinha é líder do ministério Pequenos Discípulos, Arrows, glória a Deus. E esse ministério está florescendo. Vai lá em cima para você ver a quantidade de criança que tem lá. E povo para fazer criança, viu? Está crescendo. Eu sempre falo, o Jairzinho sempre fala, unção nordestina, né, Jairzinho? O Jairzinho está com quantos agora, Jairzinho? 3. Já? Vai mais? Vai seguir? Não. Mas é assim, cara, nós temos que glorificar o Deus. Agora deixa eu te dizer algo. Quando os seus dons e talentos se manifestam, você sente sintonia com a sua missão. Rosinha tinha essa missão, de ser mãe de muitas crianças. E Deus tinha isso preparado para ela e para o Tárcio, conhecido como Chibata. É nesse lugar você não vai precisar de motivação externa, pois a recompensa está em fazer o que você nasceu para fazer. Não é lindo isso? Você não vai precisar que ninguém te motive, você não vai precisar de motivação externa, porque você encontrará a verdadeira alegria e satisfação em viver de acordo com a sua vocação. Paulo disse em Efésios 4:1, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos
que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Viva de maneira digna da vocação. Pastor, mas eu não sei ainda. Começa a orar, começa a ler, começa a buscar e Deus vai te revelar. Da mesma maneira que fez com a Rosinha. Deus vai te mostrando passo a passo. Agora, uma coisa importante entender, que a nossa identidade, ela é ativada na adversidade. Muitas vezes a nossa identidade é ativada na pressão. E ninguém gosta disso. Quantos aqui gostam da pressão, da adversidade? Acho que ninguém, né? Mas é o que acontece, a adversidade ativa a nossa identidade. Assim como os músculos crescem na academia, puxando, empurrando, nós crescemos com os desafios e com os obstáculos. Os obstáculos que você tem têm sido necessários para que você amadureça. Como o salmista disse, Senhor, foi bom eu ter passado por esses perrengues. Foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu pude conhecer verdadeiramente quem você é. Não tenha medo, amado, da contrariedade. Tenha medo de não agir conforme a sua identidade. Não troque a sua identidade por um prato de lentilha, como fez Esaú. Esaú tinha a primogenitura, tinha sido escolhido para ser o primeiro primogênito, e por uma necessidade básica, por um prato de comida, ele trocou a primogenitura, significa trocou a bênção de Deus por algo passageiro, sem valor. Então não troque a sua identidade, não negocie com a sua identidade. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil. Entenda que esse momento vai te levar para um nível maior de maturidade e Deus vai revelar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Muita gente podia dizer de José, mas José era um azarado. Poxa, caiu numa cova. Depois foi vendido como escravo. Depois foi parar na casa do Potifar. Lá foi acusado de estupro. Aí foi para a prisão. Pô, o cara tem uma ziquezira, não é possível. 13 anos o processo dele. 13 anos. Mas a prisão o levou para o palácio. O processo de Deus com ele foi de preparação. E sabe o que José fez? Ele nunca desanimou, nunca desistiu, foi sendo fiel a Deus em qualquer circunstância. E aí ele levou para o propósito. Ele havia sonhado quando jovenzinho que os irmãos e os pais iam se dobrar diante dele. Ele teve a visão do futuro, mas Deus o levou com o processo. Então, com muito amor, diz aí para a pessoa que está do teu lado, não fuja do processo. Não fuja do tratamento. Diz aí com muito amor de novo. Talvez você não falou com muito amor. Diz aí, por favor. Fica firme. Sabe, queridos, Jó passou por dor, problema, dificuldade, sofrimento, mas no final, no capítulo 42, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quase que eu ia cantar essa parte de novo. Deu vontade, hoje eu estou com uma vontade de louvar aqui o Senhor. Tem uma unção de louvor nesse lugar. Quantos sentem isso aqui? Estou assim, depois dessa última canção que nós cantamos, eu quero ser igual ao Pai. E ele dizia, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora de ir contigo andar. Amém? Quantos querem andar com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Dê um amém aí bem forte. Eu quero, diga assim, eu quero. Olha o que diz em Romanos 5,3. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, o quê? Perseverança. Amém? Então, amados, deixa eu te dizer algo. Adversidade, perrengue, problema, não é castigo. Não entenda isso como castigo. É um processo de Deus para forjar o nosso caráter. Como eu era aquela coisa, toda cheia de crostas, Deus me levou para um processo doloroso. Deus me levou para um processo difícil. Mas glória a Deus, que esse processo me transformou no homem que eu sou hoje. Antes, eu amava as coisas e usava as pessoas. Hoje eu amo as pessoas e uso
as coisas que Deus me deu para abençoar o maior número de pessoas. Mas isso nunca foi assim. Foi através do processo de Deus na minha vida. Então, não tenha medo do processo. Glorifica a Deus. E pergunta a Ele, Senhor, o que eu tenho que aprender nesse processo? E quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair vitorioso. Amém? Então diz aí para a pessoa, aprende logo, por favor. Aprende logo. Quero convidar o Ministério de Louvor para me apoiarem aqui. Agora, o outro princípio que eu quero trazer é que para a nossa identidade realmente amadurecer, a nossa identidade realmente crescer, é necessário que você escolha os seus hábitos e ambientes com sabedoria. Ambientes modam destinos. Aonde você está e com quem você anda, define para onde você vai. Em Provérbios 13:20 diz assim, quem anda com sábios será sábio, mas companheiro dos tolos sofrerá dano. Vamos ler junto de novo, para ficar bem gravado, olha só, vai, 1, 2, 3. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Hábitos certos, no ambiente certo, ativam a nossa identidade e vão neutralizar fraquezas. Sabe aqueles pontos cegos? Ambientes certos, pessoas certas, vão neutralizar essas fraquezas, essas debilidades que a gente tem. Os seus relacionamentos e o ambiente que você vive vai promover uma agenda para o mal ou uma agenda para o bem. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com os directs que você recebe. Bloqueia. Não dá conversa. Cuidado com quem você conversa. Com quem você abre o coração. Tudo que nós vivemos hoje de catástrofe, de problemas no mundo, de sofrimento, de pecado, de dor, começou com uma conversinha com a serpente. Lembra disso lá em Gênesis? Se não é bem assim, você tem que ver. Então eu quero dar um conselho para você. Pare de conversar com as serpentes. Cuidado com quem você vai conversar. Aquelas inconfluências e conversas que nos puxam para baixo, que nos levam a pensar coisas que nós não devemos. Tome muito cuidado, porque esse ambiente vai determinar teu destino, teu futuro, o teu ministério. A sua identidade, ela precisa de amigos certos. Por isso que nós temos martelado, pregado sobre a igreja dos lares. Não existe vida cristã isolada, eu e Deus, como muitos dizem, eu e Deus, estou bem. Não existe isso. Não existe comunhão com Cristo sem comunhão com o corpo que é a igreja. Nós somos feitos para ser família. E esse é o lugar para viver isso. Esse ambiente que Deus nos traz em diferentes lugares, diferentes histórias, personalidades diferentes. Ser família, queridos, não é algo romântico, poético. Ah, família, que lindo. Não. É desafiador. É desafios. Família tem atrito. Família tem faísca, ferro com ferro, família tem briga, mas nós continuamos sendo família, não vamos nos divorciar, vamos lutar uns pelos outros, não vamos desistir. Diz aí para a pessoa que está ao teu lado, não desiste de mim. Eu sou meio difícil, mas por favor, tenha paciência comigo. Diz aí com fé. Sim ou não? Porque as pessoas que falam assim, eu não causo nenhum problema, eu sou tão bem, é as que mais causam problemas. Não sei se você...
Hoje eu vim aqui, o Espírito Santo me trouxe para fazer um convite para você. Para mais o que você participar, para mais o que você visitar, venha pertencer. Venha pertencer. Venha ser parte. Misture a sua vida. Caminhe junto. Aqui no domingo nós expressamos os dons, os talentos, mas é nas casas, no olho com olho, que a igreja floresce, que a igreja cresce. Quando nós partilhamos o pão, quando nós partilhamos a vida, e a presença de Deus que tudo transforma. Diz a palavra que Ele faz todas as coisas novas. E nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Mas é nesse ambiente familiar, na mesa, olho no olho, que diz aí o Senhor derrama bênção e vida para sempre. É nesse lugar. Nós partilhamos o pão e a presença de Deus. Cadê aqui os irmãos que participam do GE? Fica de pé para a gente conhecer vocês. Todos que participam, líderes, irmãos aqui que participam dos grupos caseiros. Todos vocês que participam. Eu quero dizer algo para a igreja. Esses irmãos, eles têm aberto as suas casas. Eles têm dito assim: nós queremos compartilhar a vida com vocês. Então, eu tenho que entender que se Deus me trouxe para cá, eu tenho que usar o que Deus me deu e ser bênção na vida um do outro. Então eu não vou escolher o grupo, deixa eu ver qual grupo é melhor, quem prega melhor, nada disso. Vá e sirva e ame. Eu quero glorificar a vida de você, glorificar a vida de Deus através da vida de vocês, que tem aberto as suas casas. E eu sei que a igreja vai crescer nos lares. E nós vamos ser uma igreja conhecida, porque é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso por esses irmãos aí. Glória a Deus. Obrigado, queridos. E por último, e aqui é um conselho da palavra de Deus. Romanos 12:11 diz assim: nunca falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém? O que ele está dizendo? Sejam fervorosos, sirvam ao Senhor. Em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo o que tiver na sua mão, ou tiver a mão para fazer, faça com todas as suas forças. A inércia é o desejo de desistir, ficar parado, paralisado, o medo ou a dúvida pelo cansaço. Mas a sua identidade em Deus não foi feita para a estagnação. A sua identidade precisa ser ativada. A sua identidade, em nome de Jesus, nessa manhã vai ser ativada. Você vai sair aqui com seu coração queimando de desejo de fazer o que o Senhor quer que você faça. Vamos ficar de pé. E tem uma canção que vocês cantaram, a última, Quero Ser Como Pai. Vamos cantar essa canção novamente como igreja? Em nome de Jesus. Louve ao Senhor e fale assim: eu quero ser. Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a ti e expressar o teu amor, tua vida em mim.
Vamos declarar esse nome. Queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Nós vamos ativar a identidade. Nós vamos pedir que o Espírito Santo agora revele, para você poder viver o chamado de Deus, para que o Espírito Santo revele agora Cristo, para que você contemple a Cristo e possa cumprir o propósito de Deus. Creia que você foi chamado para ser amigo de Deus. Leia a tua palavra, converse com Ele como um amigo. Fale com Deus com liberdade, sem máscara. Hoje, Ele quer só que você o conheça como amigo. Ele quer que você ande com Ele. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar meus irmãos e irmãs, essa família tão linda, Pai. Tão preciosa, tão maravilhosa que o Senhor nos colocou aqui, Pai, com um propósito. Nós sabemos das lutas, das dificuldades que cada um enfrenta, mas sabemos também que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o Senhor ama, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer uma alegria, uma unção, um renovo sobre a vida de cada um. Abre os nossos olhos, Senhor. E a pergunta que o Espírito Santo pede para eu fazer: quem é você? Quem é você? Você tem vivido quem Deus diz que você é, ou que as circunstâncias dizem? Que adversidade Deus está usando para revelar quem é você e o quanto Ele te ama? O que precisa despertar em você para que a sua identidade floresça e você possa revelar Cristo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz uma oração para o teu irmão. Ora por ele, diz aí: Senhor, eu abençoo meu irmão, minha família, abençoo essa igreja, abençoo para que o Senhor nos ensine a caminhar em fé, como de glória em glória, contemplando o Senhor, contemplando a glória do Senhor. Transforma as nossas vidas, tira os impedimentos, os bloqueios, tira qualquer área da nossa vida que impeça, Senhor, de a gente poder refletir a Tua glória. Enche com uma unção, com alegria, com desejo de poder ser parte, em nome de Jesus.